Boa noite a todos que estão nos escutando, estão nos assistindo nesse programa Fim de Tarde, que é o programa da educação. Esta quarta-feira nós temos aqui a professora Mara Claus, da Escola Imaculada Conceição, com os alunos João e Augusto, que vão falar sobre o método da matemática, como aprender, como gostar mais, dicas para a gurizada, para aqueles que querem fazer a prova do Liberato. E aqui do meu lado, a professora Nilmara Ludwig, da Escola João Wagner Morreuter, com as alunas a Lara, a Valentina e a Maria Luísa, que vão falar sobre o projeto que elas fizeram em sala de aula, um projeto com caixinhas de leite, que fizeram com a sua turma, com a ajuda dos pais. Então nós vamos começar a falar com a professora Mara aqui, que vai falar esse método, então, o método da matemática, como fazer esse pessoal gostar mais da matemática e aprender, porque não é tão simples assim chegar e fazer as contas, tem que ter um certo raciocínio lógico. Então como é que é isso? Bom, boa noite. Eu começo sempre pelo básico, né? Então eu sempre tento mostrar para os alunos da onde vêm os conceitos e da onde surgiram as fórmulas e como eles vão usar isso no dia a dia e também nas questões que não são tão do dia a dia, né? Porque a matemática é muito abstrata também, sim, principalmente a partir do 7º ano. E eu sou professora deles desde o 7º ano. Eles se dão muito bem em matemática porque eles seguem o que eu peço para eles. Eu peço para eles fazerem resumos, os conceitos a gente escreve todos eles, não só da forma que estão nos livros, mas também com as nossas palavras, né? A gente lê o que está no livro e depois eles escrevem com as suas próprias palavras porque eles entendem muito bem daí. E a gente faz muitos exercícios, né? A gente na aula de matemática, a gente não para, a gente trabalha muito, eles sempre dizem as aulas que a gente mais trabalha, né? Eu sou também considerada uma professora muito exigente. Isso é bom. Porque eu exijo deles disciplina, organização, foco no que eles estão fazendo, né? Então, quando eu explico, todos eles têm que estar em silêncio, todos eles precisam estar olhando para mim, todos eles não podem copiar, depois eu dou tempo para eles copiar, né? Então, dessa forma, eu estou vendo que está funcionando, né? É porque a gente sabe que a matemática não é assim, se tiver qualquer barulho, né, já dispersa um pouquinho esse lado ali. E como é que vocês fazem? Vocês, além do conteúdo que a professora Mara passa na sala de aula, vocês têm o hábito de se organizar em casa para estudar? Ou é aquele tipo de aluno assim que só entende logo que a professora explica na sala de aula e depois não pega mais o material? Como é que vocês são? Quando eu comecei a matemática, assim, desde os primeiros anos eu sempre achei fácil. Daí no 6º ano eu achei meio complicado, tive que estudar em casa. A partir do 7º eu acho muito fácil de aprender, eu aprendo muito rápido matemática. E daí as melhores, o que a prof. Mara me ensinou é que às vezes quando tu trava numa conta ou tu tá lendo uma historinha que tu precisa responder a conta, tu tem que copiar o que tá dizendo e tentar fazer, não adianta ficar parado tentando ler, pensar, escreve. Isso. E daí eu vou escrevendo direto e as melhores aulas são da prof. Mara, porque tu fica fazendo exercício e daqui a pouco o tempo acaba. Eles tiram os dados do problema, né? Então a gente lê o problema, às vezes acha, não vou conseguir fazer, falta dados, e ficam só lendo, não funciona. Daí a gente sempre comenta, vamos tirar os dados do problema para depois tentar pensar que cálculo a gente vai fazer. Escrever matematicamente, matematicamente é escrito. Isso, porque também a matemática é uma linguagem, né? Sim. A matemática é uma linguagem que a gente chama de linguagem universal. Então, eles têm que ler em português, né? A prof. sempre diz, lê português e traduz para matemática. E, então, isso se chama álgebra e eles estão muito bem nisso, né? Esse tipo de conta tu também ensina para os teus alunos ali de pequenininho ali, como é que é a aula da matemática para os pequenos? Eles têm algum conteúdo voltado às contas? A gente trabalha mais a parte na construção do número, né? A gente constrói o número, a gente conhece os numerais, os cálculos são feitos através de desenhos, né? Toda aquela parte bem lúdica, né?
que a gente trabalha. Isso também é importante, né? Começar desde cedo, né? As professoras do currículo, quando começam com os pequenos ali, aquelas continhas, aquela matemática, e alguns se destacam nesse meio até chegar nessa garotada ali. Vocês têm alguma dica para o pessoal que tem assim, dificuldade? Por exemplo, não são todos que conseguem compreender logo quando a professora explica. Tem aqueles que precisam, assim, explicação da professora, mais explicação de um colega e ainda, né, ficam ali travando até chegar. Vocês têm alguma dica, assim, ó, pessoal, se fizer assim, facilita um pouquinho? Sim, na verdade, a pessoa, para conseguir entender melhor a matemática, a pessoa não precisa ela se focar necessariamente só na explicação. Ela deve fazer contas. Porque, geralmente, eu, quando não entendo o conteúdo, e eu espero para a hora do exercício, porque quando eu começo a fazer exercícios cai a ficha, vem aquele momento, agora eu entendi. Daí a pessoa, e mesmo se a pessoa não entender só com os exercícios propostos pela professora, eu acho interessante que a pessoa pegue o seu caderno e escreva os próprios exercícios, crie algumas contas e tente resolvê-las. Uhum. Você está no 9º ano agora. Sim. E tu disseste um pouquinho que tu fizeste a prova para Liberato ano passado, né? Como é que assim tu foste e como é que dá para assim dizer, porque eu sei de muitos alunos que estão se preparando agora, já estão começando a estudar para a prova da Liberato. De que forma eles podem se preparar mais para ajudar nesse momento? A questão da prova do Liberato é uma coisa que para mim foi um pouco complicado ano passado, porque faltou um pouco de conteúdo. Isso é uma coisa que para todas as pessoas que, por exemplo, estão no 8º ano e vão tentar fazer a prova, acaba sendo percebida, porque acaba faltando esse conteúdo. Mas para estudar para a prova do Liberato, é muito interessante que a pessoa procure na internet algumas provas passadas e tente fazê-las em casa, ou procure alguém que já fez a prova para tentar explicar como é a prova, como é a base dela. Porque muitas vezes a pessoa chega lá sem nem saber. A pessoa estudou todo o conteúdo, mas ela não tem ideia de como é o fundamento da prova, como a prova foi organizada. Daí ela acaba se perdendo e não entende como fazer as contas. Uhum. Então já ir se preparando agora já ajuda para chegar ali no momento. Vocês têm assim um tempo de estudo em casa? Em média, quanto tempo assim por dia ou semanalmente vocês param para se organizar, para estudar ou rever o conteúdo? Ou é só assim, no dia, assim, o período de matemática é hoje de tarde, aí de manhã eu dou uma olhadinha como é que funciona? Não, eu em matemática, eu faço contas. Pra mim estudar, eu tenho que fazer cálculo, repetir, é isso que as pessoas precisam. Quando tu não entende, não adianta tu não entender o conteúdo, daí a professora te passa uma folha, daí tu chegar em casa pra fazer, não entendi nada, vou largar. O jeito é tu tentar fazer, e quanto mais tu ir repetindo, mais tu vai fazer. E daí, como tem muito exercício, eu faço todos os exercícios, daí eu estou bem preparado para a prova. Exercício que não falta. Vai ter muito exercício. Exercício que não falta, prof. É que é um método para aprender matemática, né? É só tu fazendo, que nem a prática. Eu sempre falo, a prática, né? E aquilo, se tu vai praticando, aquilo se torna tão normal, né? É que nem dirigir. No momento que tu aprende a dirigir é difícil. Aí depois tu pega a prática e tu só vai. É a mesma coisa. Então, como eles fazem muito exercício, aquilo se torna um hábito, para eles é fácil. Eles, os dois, por exemplo, eles não têm que trabalhar muito em casa. Por quê? Porque eles trabalham muito na aula. São meninos muito focados. Coisa boa. Que eles simplesmente só respiram e trabalham na aula. E aí, o que acontece? Às vezes faltam 10, 15 minutos para terminar a aula, os dois já estão prontos. Prof, estão prontos. E aí né? eles são monitores? Eles ajudam, por exemplo, aqueles colegas que têm dificuldade? O problema é que alguns não querem, né, ser ajudados, mas assim, eles ajudam, eles explicam. Muitas vezes, desde o 7º ano, eu digo, agora o João, a professora está ajudando, o João também vai ajudar. Né? Ele caminha, ajuda, o Augusto também, tem mais alguns alunos que ajudam, né? Então eles tentam, porque a gente sempre quer que todos os alunos aprovem, né? A gente não quer que ninguém fique para trás. Tem a frustração do professor pelo aluno reprova, claro, né? Eles acham que não, né? Eles acham que a gente gosta de reprovar, mas não, a gente fica muito triste quando alguém reprova. Então eles fazem todos os exercícios na aula, sempre estão prontos. A gente usa o livro, o Método Positivo, agora na escola, que
que é um método que ele tem uma sequência, mas eu não uso toda a sequência do livro, porque eu tenho já uma lógica, assim, o que é melhor para o aluno aprender. Sim. Daí a gente passa, às vezes, algum conteúdo, depois volta, porque como eu já tenho prática de 24 anos de Imaculada, né, então eu sei o que eles precisam. Sim. Aí, às vezes, a gente muda o método, né, mas a gente está usando o positivo, tá legal, né. No positivo tem muitas questões de Enem já, né? Tem Enem, tem questões da Olimpíada de Matemática, que os dois também fizeram. Ano passado foi o primeiro ano que as escolas particulares podiam participar da Olimpíada. Eles fizeram, eles não foram assim tão bem, né? Mas não foram também tão mal, né? Vocês passaram para a segunda fase? O João passou, o Diogo passou, ganhou uma menção honrosa, só que o Diogo não chegou aqui. Teve um outro menino que ganhou a medalha de bronze, né? Que já saiu da escola agora. Então eles foram bem, assim. Esse ano eles vão participar de novo. Como a nossa escola é particular, eles têm um custo, né? Fazer a prova, porque a prova é só para as escolas públicas. Mas daí a escola arcou com um custo, só que ela fez eu escolher 25 alunos de toda a escola. Aí foi bem difícil. Principalmente na turma deles, né? Sim. Eles até faziam uma competição entre eles, quem a prof vai escolher, né? Foi bem difícil, lembra? Eu ia escolher 13, vocês estavam entre 4 que queriam, daí eu acabei escolhendo os 4, né? Porque eles estavam numa disputa. E esse ano não, a gente vai abrir para todos os alunos, né? Para quem quiser fazer. O aluno provavelmente vai pagar a taxinha, mas a prof já falou que é pouquinha, né? Sim. E eles são bem empolgados. Vocês trabalham com algum tipo de projeto ali na matemática ou é só a Olimpíada que tem algo diferente que vocês fazem ali para incentivar esse pessoal? Como é que funciona? Não, a gente não tem esse projeto, né? A gente só vai incentivando eles a participar, até para ver como é que eles estão, né? Até porque a Olimpíada, na verdade, ela quer procurar talentos, né? Sim. Talentos em matemática. E muitas vezes não tem nada a ver com o que tu trabalha em sala de aula. Então, para eles, às vezes, até é meio assim, eu não sei nada, né? Mas não é isso. E a gente não se preparou nada, só teve aula normal, né? Só para ver como é que eles estavam indo. E que a matemática tem disso, assim, muitas vezes se quer participar de projetos, fazer coisas diferentes, mas a matemática, ela tem esse lado de ser aquela questão um pouco mais exata, que são voltada mais para números. Então, querer inserir a matemática nas interdisciplinas é um pouquinho mais complexo do que simplesmente chegar e fazer. E vocês são esse tipo de garoto, assim, como gostam das exatas, vocês do lado da linguagem, vocês deixam de lado? Ou vocês conseguem conciliar os dois e gostar dos dois? Porque normalmente quem é das exatas não gosta desse outro lado, né? Não. Como é que vocês são? Vocês também são assim? Eu me dou bem nas duas, mas para mim matemática é muito. Eu tenho que estudar para português. Eu vou bem em português, mas eu tenho que estudar. Nas exatas? Matemática eu faço as contas e eu vai indo. A professora explica e vocês já captam praticamente no ar, né? O português já é mais complicado. Mais complicado. Para mim já é um pouco diferente, porque eu gosto muito de matemática, inclusive o futuro trabalho que eu quero ter envolve bastante matemática, eu quero cursar na área da engenharia, mas eu também gosto muito da questão da história, eu gosto muito da ciência, da biologia, da parte mais biologia, geografia é muito interessante, são essas partes sociais que eu gosto bastante também. Interessante isso ali. Eu pergunto por causa de projetos, porque a professora Nilmara, inclusive ela foi professora de destaque, ela tirou o 2º lugar, na segunda CRE, que é a nossa mantenedora, e ela trouxe o projeto ali da caixinha de leite, que ela fez na sala de aula, com a turma da Lara, da Valentina e da Maria Luísa. Então, explica para nós um pouco desse projeto ali, que também tem a ver com a questão de... Também envolve matemática, não deixe de envolver, né? Porque tem que saber contar o número de caixinhas de leite, que coloca ali a posição, a estratégia. Então não deixe de ser uma aula de matemática também, desde pequenininho para esses pequenininhos, e quem sabe mais tarde vão São João e um Augusto ali, né? Como é que é esse projeto? Fala para nós. Bom, nosso projeto ele surgiu no início do ano passado, numa reunião com os pais. Eu lancei um desafio, a gente montar uma casinha
somente com caixa de leite. E os pais, nessa primeira reunião, eles abraçaram e a gente começou a juntar caixinhas, né? Tu tens as fotos ali, Guilherme, vai colocar agora, depois vai colocar as fotos. Depois o Guilherme vai passar para nós, a mostrar as fotos, como é que ficou esse projeto, que ficou maravilhoso. A sala do professor Nilmara está linda, enfeitada com essa casa mobiliada que é a sala de aula. Então, o objetivo mesmo era ter essa casa, trabalhar com eles um pouco a questão da reciclagem, porque, querendo ou não, a gente bota todos os dias quantas caixinhas de leite fora, né? E a caixa de leite, ela é resistente. Aí, então, a gente colocou jornal dentro, fechamos e guardamos muitas caixas, né, meninas? Sim. Muitas caixas, né? E os pais foram nos trazendo as caixas. Fizemos a nossa casa em 2 noites, né? Fomos arquitetos, assim, engenheiros, pedreiros, né? Fomos assim, tudo, né? As famílias se reuniram, daí veio vó, veio mana, veio pai, Veio mãe, né? Teve pipoca, teve chimarrão. pedreiros de caixinha. As pedreiras de caixinha. Olha só o trabalho que envolve ali. Trabalha realmente um trabalho de arquitetura, de engenharia, traz os pais para a escola, faz uma coisa divertida e eles aprendem muito com isso. E eles curtiram, porque eles vivenciaram todo o processo, né? Desde o momento que a gente começou a juntar as caixas e fazer a casinha, daí depois a gente fez a mobília, né? Nós fizemos fogão, sofá e uma pia, né? Daí nós mobiliamos a nossa casa. Aí a nossa casa não tinha telhado. Daí a gente conseguiu mais um pai que veio e fez toda a estrutura para nós de madeira. Que é o pai da Diana. O pai da Diana, né? E fizemos também nosso telhado com as caixinhas, só que abertas daí, tudo grampeado. Quantas caixinhas de leite em média vocês gastaram no total para cada mobília? Eu acho que foi mais de 1.000. Eu nunca parei para contar. Mas dá assim uma grande quantidade? É dá muita pra caixa. dizer? Ela tem 2x2 a casinha. Uhum. Ela é enorme. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse projeto com a caixinha de leite? Há muitos anos atrás eu fiz esse trabalho com as caixinhas de leite. Só que eu fiz uns sofazinhos naquela época. Fiz sofazinhos, eu vi isso numa entrevista de alguém que trabalhava com as caixas de leite. E aquilo surgiu. Uhum. Eu fiz os sofazinhos, mas a casinha, depois uma outra vez fiz com uma colega uma casinha. Você Quando tem a a gente professora Nilda? com a Nilda, a gente fez um projeto que era trabalhando a reciclagem, juntando as caixinhas, e a gente fez essa casa. Só que essa casa a gente colocou no tempo e ela não resistiu. Uhum. Então já fizeram uma experiência ali. E ela não tinha jornal dentro, então foi diferente, né? Sim. E aí eu pensei, então agora vamos fazer com jornal para ela ter uma sustentabilidade maior, E né? também só tinha sofá. Daí deu a ideia da prof fazer a pia e fogão. É. E também a prof, ela queria fazer muita casinha de leite, porque daí a gente podia brincar, daí a gente não precisava ir todos os dias brincar lá fora. E daí ela construiu a casinha, daí depois ela fez o fogão, daí depois o sofá, O Guilherme vai colocar as fotos ali agora. E daí, enquanto que as fotos vão aparecendo, vocês podem ir comentando com essas fotos ali como é que foi, o que vocês fizeram, como vocês ajudaram a construir aquilo ali. Então, o Guilherme vai colocar ali as fotos ali, ó. Pode levantar, pode vir aqui do ladinho ali, ali, ó. Pode vir Olha lá, ali. meninas. Daí vocês vão falando, vão explicando para quem está nos ouvindo como é que funciona, como é que surgiu, em que momento foi aquela foto ali. aquela foto foi quando que a gente estava juntando. Pode falar bem alto para o pessoal nos ouvir. É quando que a gente estava colocando fita para elas irem juntando. E essa ali, como é que foi? Esse daí a gente começou a fazer o sofazinho. Uhum. Quanto tempo vocês levaram para fazer esse A gente sofazinho? levou um
dia só. Uma tarde, né? É, uma tarde. Daí depois a gente foi colocando papel. Contact. Contact, Esse colorido. papel ali, ele é doação, a gente ganhou, que são restos desses papéis, não é o contact, né, mas é Sim. o adesivo, né, de um pessoal que trabalha, que faz cartazes, assim, e eles nos doaram esses restinhos. Então, o trabalho todo é em cima da reutilização de material mesmo, né? Ali a gente tava fazendo sofá com caixinha de leite. Pega construção ali. Ali é o telhado. Nosso é o telhado, né? Os pais ajudando ali, né? Sim. Que bacana isso aí. Foi um trabalho que envolve a família, traz a família para a escola para fazer esse trabalho Essa junto. é a minha pia, só que sem a torneira. Ah, é Daí a verdade, gente colocou tem uma a torneira. A torneira vocês colocaram depois. Sim. Temos torneira. E vocês brincaram bastante com esses móveis? Sim, a gente brincou bastante. Ali é quando que a gente estava fazendo a caixinha de leite junto com os pais. Que a gente estava juntando as caixinhas de leite. A primeira foto, Lara. A primeira foto é o dia que a gente começou a construir, né? Naquela noite. A parede e o teto. Daí depois ficou a casinha pronta e a gente colocou mais E interessante, assim, agora a gente vendo, né, a matemática, né, dentro ali. A gente começou a construir essa casinha, a gente não tinha noção de tamanho, de proporção. A gente botou no chão. Ah, assim dá. Tá, então tá. Daí aqui a gente faz uma parede, mas a gente tinha que interligar. Né? Então a gente fez um trabalho, uma arquitetura, né? Engenharia. Claro. Aí a gente grudava. Aí chegava uma hora que daí nós não podíamos pôr uma caixa inteira. Aí a gente tinha que cortar as caixinhas, era meia caixinha. Sabe? Foi muito interessante e todo mundo, não, mas a gente faz Tem que assim, vamos pensar, assim. né? E olha, foi bárbaro. Não, que são trabalhos assim que na brincadeira as crianças foram aprendendo a contagem, a medir essas formas geométricas. A matemática tá ali, claro que tu não vai falar para elas, assim, mas tem ângulo ali, né? Os guris devem estar enxergando, ali o telhado tem que ter um ângulo. Aqui, Ontem a gente comentava isso na escola, né? A gente Sobre saber fazer as coisas. O que é, Maria Luísa? Ali tá o fogão pronto. Ali tá o fogão pronto e do lado tá a turminha de vocês com a prof, né? Depois todo o trabalho feito, prontinhos para brincar, né? Então, a prof. Mara estava falando ali dos meninos, dos ângulos ali. Podem sentar ali, garotinhas ali, podem sentar ali. E a prof. Mara estava falando ali da construção, porque através dessa brincadeira, desses móveis todos, toda uma aula, né? Uma aula. Que elas não sabem a teoria que tem ali, mas assim, né, a gente que já está um pouco mais avançado consegue ver várias teorias ali, né? E a gente estava comentando isso na escola ontem ainda, né? O do saber fazer. Eles são uma geração tecnológica, né? Tudo eles olham no computador, né? Ah, eu quero fazer uma receita, eu vou olhar no computador. Só que o computador não vai fazer. Quem tem que fazer são eles. O computador não produz a comida. Não produz. Então a gente estava comentando isso ontem ainda, né? Assim que os jovens hoje em dia, eu me preocupo muito com isso, que não vai ter mais pessoas que querem fazer as coisas, né? Só querem, eu quero trabalhar com informática, eu quero isso, eu quero aquilo. Daí eu até comentava, quem será que vai ser costureira? Exatamente. Né? Quem vai ser cabeleireiro? E eu fiz eles pensar nisso, que não é só, eu só quero fazer a coisa ali, né? Ou só quero estudar. Eu tenho que aprender alguma coisa. E esse teu trabalho foi maravilhoso para isso, né? Porque foi a mão na massa ali mesmo, né? A gente foi a mão construiu, na massa. Construiu e eles viram que construíram. Só que daí tu teve a ajuda dos pais, né? Que é muito importante, né? A gente às vezes pensa assim, qual é a inteligência de um pedreiro?
É muito inteligente. Nossa. Nesse dia É a gente muito ficou inteligente. pensando, né? Nossa, e ninguém tinha experiência, né, de construir nada, né? Exatamente. Só que assim, ó, o nosso trabalho ele não ficou somente na construção da casa, né? A gente foi além. A gente trabalhou a questão também do lixo, a decomposição, a questão de tempo. E eu aguçei eles da gente também descobrir como é que era feita essa caixa. Aí a gente foi visitar uma cooperativa. E também a fábrica da Piá. A fábrica, né, da Piá. E lá a gente descobriu como é que era a caixa, quantas camadas tinha a caixa, conhecemos tudo, né? Que legal. Então a gente foi além, né? E também, quando que terminou que a gente tinha visto, a gente também ganhou. A gente podia bucha, E a gente também ganhou uma bonequinha. Ah, a melhor parte do passeio foi, né? Tem que contar também que a gente fez piquenique, né? A gente fez piquenique, e daí lá tinha um labirinto. E daí a prof prometeu que a gente ia lá, mas ela, a gente Eu fiquei com não muito foi. medo de perder vocês lá. Eu ia sair minha mãe voando. Não é por nada que a professora Nilmara ganhou esse troféu ali. Tem como colocar ali para o pessoal enxergar ali? Valentina, levanta um pouquinho ali. Mostra ali, ó. Terceira edição é de premiação do professor Projeto em Destaque. Porque olha só quanta coisa envolveu ali. Envolveu a matemática, envolveu a questão do lixo, esse saber, esse projeto. Ele não é apenas um mobiliário de brincadeira bonito ali na sala. Não. Por trás disso aí tudo tem muito conhecimento. E sabe-se lá, se naquele momento que não estavam ali projetando, construindo, já alguma situação para o futuro foi mexida ali. Porque daqui a pouco dali saem muitos profissionais, porque se encantam com aquela parte ali. Indiferente da forma como participaram, como fizeram. E trazer os pais para a escola, e só isso ali é um encantamento que poucos conseguem fazer. Porque nós sabemos muito bem, nós professores, como é importante quando os pais, quando a família vem à escola e participa. Ou vem olhar, ou vem perguntar, indiferente como, né? E eu acredito que daqui a uns anos essa casinha vai fazer ainda, sabe, parte da história deles do primeiro ano, do ano da alfabetização. Ela tá lá, né, a casinha. Elas morrem de ciúmes daquela casa, né, que elas tiveram que deixar, né, para outra turma, né, e elas diziam no final do ano, mas nós vamos ter que deixar nossa casinha. E deixaram, né, e tá lá. E a prof tá cuidando da E casinha. também, se fosse só a prof e a nossa turma, não sei se a gente não ia conseguir. E também Que bom que os pais ajudaram. Com certeza, né, isso foi muito importante. E também teve um dia que a gente foi entrar na casinha de leite, né? Só que daí ela tava meio torta, por causa que alguém tinha. Acho que tinha. Tava atrás da Uhum. Eu acho que todo mundo entrava lá na casinha por causa que a gente tava brincando de esconde-esconde. E daí sempre a gente entrava lá, daí daqui a pouco quase a casinha desmontou. Nós fechamos toda ela com fita larga. E o jornal, tu disse que tu colocou dentro da caixinha? A gente fez tipo buchas de jornal, firmava bem, fechava a parte de cima, passava uma fita e depois ia empilhando uma por uma, ia passando a fita, ia passando fita. Ajudou bastante, a gente ajudou a encapar o sofazinho, o fogão. Precisou de bastante fita. Muita fita, Também né? ajudou a construir a parede. Em 2 noites vocês fizeram isso? Sim, uma noite a gente fez todas as paredes e deixamos lá. E Eles no outro começaram a dia- aproveitar. E no outro dia a gente fez o telhado. Não, o telhado demorou. Lembra que daí o pai da Diana foi lá, ele estudou, ele mediu. Ali realmente a gente teve que fazer um belo estudo, né? Aí fizeram toda a parte da madeira. Aí a gente veio uma outra noite, ele montou. Aí a gente abriu todas as caixinhas. Aí nesse momento nós não tinha mais caixinha vazia, estavam todas cheias. Fizemos o processo contrário. Esvaziar as caixas, abrir as caixas.
E fazer o telhado. Uma coisa que foi comentado antes sobre essa questão da construção da casa é que muita gente, quando faz esse tipo de trabalho, de botar a mão na massa, acaba descobrindo a vocação, acaba descobrindo o que quer fazer da vida. Porque, por exemplo, elas com crianças, com ainda pequenas, elas acabam despertando um interesse e botando a mão na massa, fazendo acontecer. É verdade. Não, mas é importante, assim, é interessante como é que tem esse lado, porque se os professores derem apenas sua aula do jeitinho tradicional, muitas vezes não tem um momento para despertar isso ali. Com certeza, nas tuas aulas, em algum momento, alguma atividade ali despertou o interesse. Claro que não são todos que têm o dom natural da matemática. Eu, por exemplo, tive que estudar na sala de aula com meu colega em casa mais um pouquinho para chegar perto, talvez, do que vocês já têm conhecimento. Mas é assim que funciona. É questão de provocar o raciocínio. E essa provocação acontece nos pequenos em atividades como essa ali. Principalmente nos pequenos é mais fácil até trabalhar. Tu trabalhou muitas coisas, muitos conceitos, né? Que os guri agora olhando, após que eles viram lá, ele tinha um triângulo, tem um ângulo, né? O telhado tem que ser em triângulo, porque o triângulo é uma figura fixa, né? Tem toda a base. Tem toda a base, isso a gente estudou também, né? Que se tu for fazer num retângulo, o retângulo dobra, por isso que a maioria dos portões que tem uma diagonal, porque senão ele vai se mexer. E os telhados são triângulos. Quando a gente estuda isso e diz para a criança assim, ou para o aluno, olhem nos telhados, observem, eles começam a ver muitas coisas, né? E eles veem o conceito e depois eles enxergam. Aí a gente trabalha as coisas aí, prof, aquele vaso lá no corredor é um tronco de pirâmide. É um tronco de pirâmide, né? Matematicamente aquilo é um tronco de pirâmide, mas é um vaso. É bem interessante isso. O olhar deles é bem dentro da matemática, isso. né? É tudo matemática, né? Tudo matemática. É que nem nós, era tudo caixinha de leite. Era só caixinha de leite. Tudo era caixinha de leite. Tudo, mas já imaginava assim, fazer uma casinha, fazer isso, fazer aquilo, caixinha de leite, caixinha de leite. Meu Deus, nunca vi tanta caixinha de leite. Fazer vaso de caixinha de leite. Né? A gente também queria fazer uma cama, nós queríamos fazer uma cama de caixinha de leite. Só que daí, se a gente ganhasse, se a gente deitasse, daí ela ia estourar. Não ia dar certo. Mas daí desistiu de fazer a cama? Sim, só ficamos nos sofás, Ou né? daí também colocar, Só dar fazer a cama, né? Daí tem os pés dela. Daí colocar um no meio, daí ia ficar, só que a gente ia colocar mais um daqui, daí ia Acho que nós ia ter que misturar um material, daí nós de repente ia ter que misturar uma madeira, nós ia ter que fazer uma outra estrutura daí. uma cama de madeira Com caixa. Elas apresentaram esse projeto na Feira de Ciências, que teve no Moro Reuter, e só a postura delas ali para apresentar já teve toda a outra parte que ajudou a questão da oratória, a questão de querer participar, a comunicação. Então foi um projeto que envolveu muita coisa. Não é por nada, por troféu. A gente não ganhou em primeiro lugar. Não ganhamos. Os pequenos ganharam em primeiro lugar. Mas nem sempre, né? Olha só. Mas olha o que nós ganhamos, olha onde é que a gente veio hoje. Olha o troféu, Olha estão que aqui. lindo. E a moça até disse que ela ia torcer pra gente. É Mas verdade. acontece. Só que daí a gente ficou em terceiro lugar. Nós não soubemos em que lugar, é que só teve um lugar aquela vez. Mas hoje vocês estão Mas aqui hoje a gente está aqui, ó, apresentando para né? todos esse projeto aqui. E a gente E a prof... queria muito ficar em primeiro lugar, só que daí a gente ficou em segundo. Mas tem este ano para fazer, né? Isso. Aí este ano você pode fazer um projeto e aí tem bastante pesquisa e quem sempre vai chegar lá nunca se sabe. E nem sempre o que fica em primeiro lugar é porque é melhor. Olha só o trabalho de vocês, como foi bonito e como as pessoas valorizaram. Então tem esse lado também. E como é importante, né, trabalhar toda essa parte com os alunos, com os... Antes tu falou em projeto, eu disse, não, a gente não trabalha em projeto de matemática, mas Sim. eles trabalham também projetos na FEICIC, que é a Feira de Ciências da Escola, e aí lá, quando precisa, eles usam a matemática, eles fazem gráfico, eles fazem médias, né, porcentagem.
tem muita coisa que às vezes eles não sabem, né? Não está no nível deles, mas aí a gente ajuda, daí a estatística é muito importante, né? É que no caso deles ali assim, ó, eles têm um conteúdo de 9º ano que eles estão aprendendo, são ótimos na matemática, mas não quer dizer também que vão saber aquilo que eles ainda não aprenderam. O importante assim, ó, é a facilidade com que eles têm, o gostar da matemática. Me diz uma coisa, o que vocês diriam para aquela pessoa que não gosta muito da matemática, como é que vocês incentivariam a gostar? Eu acho que tu tem que se desafiar a si mesmo. Não adianta tu pegar, daí tu ver o cálculo, vou usar minha calculadora. É igual se tu vai fazer qualquer coisa e tu já entra na internet, no YouTube para ver como é que se faz aquilo. Tu tem que se desafiar. E daí... Vocês costumam usar a calculadora para fazer aqueles cálculos ali? Porque isso é uma coisa que às vezes eu me questiono um pouco, porque se na sala de aula é muito o uso da calculadora, quando vai chegar num concurso, num vestibular e não puder usar, como é que vai acontecer? Não? Tem que aproximar mais. Imagina se usar não. Tá, mas assim, não, usar na aula não pode, né? Às vezes no livro diz, use calculadora, daí são cálculos maiores, né? Cálculos infinitos, aí a gente diz, não, a gente não vai usar calculadora, nós vamos fazer no nosso nível. Tem números lá infinitos, mas daí a gente usa 2 ou 3 números depois da vírgula, e eles trabalham muito bem isso. Daí, isso é uma outra coisa que eu ensino muito, a simplificar os cálculos, né? Então a professora ensina a cortar, né? Simplificar, não deixa coisa difícil. Sempre tento deixar o mais simples possível, né? Mais atrativo. Mais atrativo. Então, é isso, né? Daí frações, cálculos com frações, aí eu sempre digo, o que nós sabemos? Simplificar. Então eles cortam aqui, cortam ali, e aí o cálculo fica bem simples. Aqueles dias até conversei com um aluno meu, que agora está no curso superior já, ele era péssimo em matemática, assim, para mim ele era médio, né? E aí ele me disse, mas prof. Mário, eu estou muito bem na faculdade. Eu pensei, Daí ele disse, nossa, eu simplifico aqui, ali, até o meu professor disse, onde é que tu aprendeu isso? Na prof. Mário. Então eu tento sempre simplificar, né, meninos? Sim. Então a gente sempre deixa a coisa mais simples, que não precisa nem usar a calculadora. E para esse aluno tem que dar um elogio, porque normalmente quando eles conseguem, quando estão fora da nossa escola ali, e eles conseguem é porque é mérito deles. Se ele tivesse mal, ele diria, o professor que não me ensinou. Então, parabéns para esse aluno que reconheceu que a professora Mara é que ajudou com que ele conseguisse entender esse lado, essa valorização. Porque eu vejo assim, muitas vezes, o pessoal usando calculadora, usando celular para fazer os cálculos, mas e depois? E quando chegar naquela hora que não puder, como é que vai trabalhar isso ali se não aprendeu a se desafiar? É verdade. Mas existe também um porém aqui, porque a pessoa até pode usar a calculadora, que quando a pessoa não só usa a calculadora e não entende o que está fazendo, eu acho que é muito errado que ela use a calculadora. Mas eu acho interessante a utilização da calculadora, que é uma ferramenta muito importante, quando a pessoa sabe a lógica por trás, o que ela está fazendo. Porque essa é uma parte muito importante da matemática, saber a lógica, entender o que está acontecendo por trás da calculadora. Senão não vai adiantar a calculadora, né? O processo, qual é a operação que eu vou fazer primeiro, né? A calculadora não vai fazer isso por nós, a gente que tem que fazer na calculadora. Quem manda na calculadora é o homem, né? Então, isso também, isso a gente comenta também muito na aula, né? O incentivar, né, esse desafio. E vocês, meninas, vocês se desafiam no estudo? Vocês estão aprendendo um pouquinho mais de matemática este ano? Sim. A gente, até hoje a gente fez uma continha de matemática. Que era 10 vezes 10. E vocês estudam em casa também? Sim. Vocês pedem para os pais assim, ajudar nas continhas? Os temas difíceis, a gente pede para os pais ajudarem. Eu me viro, né? Tu te vira? Tu consegue dar um jeito? Mas tem algumas palavras que a gente... Tem algumas coisas que a gente não sabe qual é... Não entende a palavra. E vocês, quando vocês eram menores, como é que funcionava a questão da matemática? Os pais ajudavam, eles ainda ajudam, agora não, agora se viram sozinhos. Como é que funciona agora?
Hoje meu filho só usa, mas antes também, eu sempre dei bem no mas... Eu primeiramente tentava a conta, se eu não conseguia eu tentava de novo. Daí se eu não conseguia eu ia lá e chamava o meu irmão. Eu ia dizer, os dois têm irmãos mais velhos, né? Que também eram muito bons em matemática, também eram meus alunos, né? O Aladian, que é o irmão do Augusto, é muito bom em matemática, agora ele está no Liberato, né? O Luiz também é irmão dele, está numa universidade federal em Pelotas. Nossa. Então eles sempre se deram muito bem. Então o Augusto principalmente, perguntei ao Aladian. O Dapper já não tanto, né? Mas aí quando ele estava em dúvida, eu perguntei ao Aladian, né? Lá em casa funciona assim. Português, os filhos perguntam para mim, matemática é para o meu marido. Vamos deixar assim tudo organizado lá em casa. E matemática, por isso que eu perguntei antes, que normalmente quem é das exatas não puxa muito para o outro lado e vice-versa. Então, matemática, física, eu admiro muito quem tem facilidade em matemática, porque não é assim a professora explicar e já entender. Admiro assim imensamente. Então, que bom que vocês são esse tipo de alunos e que vão e que tentam e que pensam que é importante desafiar-se para seguir adiante, né? Então vamos finalizando ali o programa assim. Então, Maria Luísa, tá? O que tu tem para dizer para o pessoal que está assim nos assistindo, né? Alguma mensagem, algo interessante de projetos das casinhas, algum recado para a turma que está lá na sala com as casinhas, lá com a casinha, com os brinquedos? A gente adorou fazer a casinha porque foi muito legal. E também a gente tinha que juntar bastante caixinhas de leite, demorou bastante para eu conseguir fazer. Quanto tempo vocês demoraram para juntar todas as casinhas para fazer o projeto? Desde que vocês pensaram no projeto até chegar no dia para começar a fazer? Nossa, eu acho que demorou uma semana. Em junho a gente começou a montar a casinha. Era frio. E isso iniciaram? Maio, junho a gente começou. E daí começaram a fazer campanha junto aos pais e na escola? A campanha foi na reunião de pais, no início do ano. E aí logo os pais se mobilizaram para fazer? Sim, logo E foi na reunião que a prof disse que era para começar a juntar. Isso. Aí eles foram juntando e eles iam perguntando se eles podiam mandar. Aí eu disse, não, segura em casa, porque aqui nós não temos espaço, né? Sim. Eu ia ter que deixar dentro da sala. Sim. Daí eles foram juntando em casa, foram botando o jornal, trazendo tudo fechado, né? Então os pais já fizeram essa parte de colocar o jornal dentro combinado. da caixinha de leite. Era o nosso combinado. Que bacana, que participação bacana. Nossa. Não, foi fantástico. Quando eu ganhei, né? Eu pensei, nossa, isso aqui não é meu. Eu não consigo ver esse prêmio para mim. Eu consigo ver esse prêmio assim para todos, né? Para a família que veio, para a avó que trouxe a pipoca, sabe? Para a Mana da Lu ainda estava aí, lembra, Lu? Para todo mundo, sabe que naquela noite, todo mundo em volta pensando como fazer. A gente tinha uma ideia, uma loucura. Vamos fazer como? Mas vamos fazer. Então, eu dediquei, é para eles, para as famílias, para todo mundo. Eu não me vejo dona dele, mas eles sim, do jeito que eles viveram e curtiram. O irmão da Diana também ajudou bastante. É mesmo, o mano da Diana também Ele veio. fez um coração dos adesivos e colou lá em cima na cadeira É da verdade. E também, não esqueci o que eu ia falar. E enquanto que a Maria Luísa vai assim despedindo, dando recado, já lembrou? Tá, fala. E daí a gente pediu assim, que tal que a gente fazer uma caixinha de leite? E daí a prof disse, mas será que vai dar muito trabalho? E a gente foi lá, fez, por causa que a prof, ela tinha dado um combinado, você lembra? Não me lembro. Agora eu não tô me lembrando dessa É que os história. jovens lembram de tudo, né? Nós que vamos esquecendo das Essa coisas. parte. Não me lembro. O que mais, Maria Luísa, então? Para te dar um recado para a mãe, para o pai que estão te assistindo. O que mais? Um recadinho para a turma, para cuidar das coisas de vocês? Ou não precisa, eles estão cuidando? Eu tenho uma coisa do primeiro ano. Ele deve cuidar bem da nossa casinha.
cuidar da prof. Ah, esse ano não é mais a prof deles, então. cuidar da Isso aí, prof. cuidar da prof. Vou ficar É isso? bastante saudade. Valentina? Eu queria falar que o primeiro ano que eles gostem de brincar com a casinha e que não estraguem nada. Que não estrague, viu? O primeiro ano. Recado dado. Lara? Mas Tá. tem Tomara saudade que da eles, prof. que eles gostem do primeiro ano, porque a gente adorou. Lara? E eu, no primeiro ano, eu já sabia, eu acho que não vai ser muito difícil para eles aprenderem já a ler. Mas No eles primeiro a ano, por causa prof que eu nem demorei muito tempo, por causa que agora eu já estou já lendo já emendado, já estou já lendo já letra miúda, letra minúscula. Nossa, E a essa prof aluna. me falou que a prof Nil me contou que eles estão achando difícil no primeiro ano. Eles Mas vão vocês achar. também acharam no começo, daí depois tudo ficou mais fácil, né? É bem tranquilo depois. Só que, prof, no primeiro ano a gente fez mais prova. E daí no segundo ano a gente não tá fazendo nenhuma. Não. Calma que vai ter prova. Elas vão fazer prova, os nossos alunos nem querem mais. Prof. Nil? Eu quero agradecer realmente assim, ó, a toda a comunidade que nos ajudou, as famílias, né? Agradeço de coração. E é deles, né? É que a turma que tu tem sempre tem assim os pais presentes, É né? verdade. É Esse assim. ano também. É graciada com esses Eu pais. fiquei muito contente porque na primeira reunião eu tive 100% dos pais e o que mais me encantou é que veio pai e mãe, Isso é algo sabe? fenomenal. Então é algo assim que, uau, o pessoal quer trabalhar junto, o pessoal, né, tá com a gente. Isso é bom, né? Esse Isso- tipo de aluno não tem como ser igual aqueles que não têm essa parte É. aí. Então, E não tem como dar errado, né? Se o pai e a mãe estão juntos, não vai dar errado. eu Vai tô dar bem certo. contente. Claro que dói, né? A gente, cada ano que passa, a gente entrega uma turma, né? Sim. Ah, isso dói. Mas esse ano eu não sei. Esse ano tem que bolar um projeto aí para essa nova turma. Não, né? eles agora vão ficar cada vez mais incentivados. Afinal de contas, eles agora têm uma prof destaque dando aula para eles com projetos maravilhosos. Então agora tem que começar a trabalhar junto com os pais algo novo, né? Para que recebam que mais um eles- troféu, né? É verdade. E também, quando a gente foi pro segundo ano, a gente ficou bem. A gente gostou de ter a prof. Nil. A prof. Flávia também é bem legal. Claro. Quando a gente foi pro segundo ano, a gente sentiu um pouco de saudade da prof. Nil. Isso é normal. Isso é normal. Mas é o que a gente faz quando a gente se encontra no corredor? Prof. Mara? Agradecer aos meus alunos, né, que gostam tanto de matemática e também dizer para todos que a matemática é para todos, é só se esforçar e querer aprender. Como o João falou, tem que se desafiar a aprender a matemática. Augusto? Eu queria dar um recado para todo mundo que está querendo, que não consegue gostar de matemática, que para as pessoas busquem a lógica da conta, busquem o que vem por trás, todo o sentido, por que a gente precisa disso. Inclusive tem uma coisa que eu aprendi, que é a regrinha de 3, que eu sei que eu vou precisar muito para minha vida. Então eu tô falando, busquem tudo que tem por trás das contas, todo o real sentido. João? O meu recado é que nem a prof. Mara sempre fala na aula, tu nunca pode chegar na conta e dizer eu não sei fazer, porque tu só não tá confiante, tu só tem que colocar em prática o que tu aprendeu, que tu vai conseguir fazer. Exatamente. E assim, né, como tu disseste antes, o desafio, a persistência, o querer. Então, assim, vamos todos nós nos desafiar para que realmente nós possamos aprender coisas novas, sair da zona de conforto. Os professores que estão nos ouvindo, tragam aqui seus projetos para incentivar cada vez mais outros alunos, porque tem muitos projetos que são apresentados
que nós vamos adaptando, vamos para a sala de aula, tendo alunos maravilhosos, que nem essas 3 meninas, esses 2 garotos ali. Eu ia adorar ter alunos assim na minha sala, porque cada vez mais te dá vontade de querer, de ensinar mais, de fazer coisas diferentes, né? E dar um parabéns para esses pais, né? Porque afinal de contas, se eles são como são, lá no início teve a família que fez isso acontecer, a escola dá continuidade, a escola orienta, mas isso já vem, a base já vem de casa. Então ficamos por aqui hoje. Agradecer a todos que nos ouviram, que compartilharam o programa Fim de Tarde, que é o programa da educação, pois sem educação não tem como dar continuidade, não tem como o ser humano evoluir. E convidar para assistir na próxima quarta mais um programa Fim de Tarde. Então, um beijo para todos e palmas para esse programa Fim de Tarde da Educação. Então, palmas.